Fala, investidores! Marcos aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meus amigos, o bicho tá pegando. O bicho está pegando, estamos dentro de uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. Na verdade, é entre Estados Unidos contra o mundo todo, né? Estados Unidos tarifou todo mundo aí, o Trump tarifou todo mundo, mas a China resolveu responder à altura e a China, então, né, aumentou as tarifas contra os Estados Unidos. E agora a gente tá nesse cambalacho todo, né, nessa briga. É os Estados Unidos dando uma porrada de cá, a China dando uma porrada de lá. Mas o que eu gostaria de dizer para vocês é que essa guerra comercial, ela não vai durar para sempre. Não tem como um país ficar aumentando tarifas, o outro respondendo aumentando tarifas sem parar, né? Uma hora a gente chega no teto. Por que os mercados, principalmente os mercados da Ásia, Coreia do Sul, Nikkei 225 do Japão, por que eles estão em queda absurda? E, inclusive, as ações chinesas também estão em uma queda muito feroz, não para de cair. Por quê? Porque, meus amigos, não temos uma previsão de quando isso vai acabar. Não temos uma previsão do futuro. E aí o mercado ele fica incerto, principalmente esses mercados que dependem tanto da China, que dependem tanto da comercialização global, né? O mercado asiático é isso, né? É importação e exportação. Então, o que está acontecendo nesse exato momento e como a gente deve reagir a esse exato momento? Porque eu já passei por isso várias e várias vezes. Ah, Marcos, você já passou por tarifaço? Não, por tarifaço não. A não ser lá em 2018, mas foi muito mais brando do que agora. Mas eu já passei por guerras, no caso, Rússia e Ucrânia, quando estourou essa guerra, né? Eu já vivenciei, meus amigos, o colapso de corretoras dentro desse mercado cripto. Eu já vivenciei o colapso de grandes bancos nos Estados Unidos, então eu sei muito bem como reagir. E sabe qual que é a dica que eu te dou para esse momento? Mantenha calma, tá? Se tem uma frase que eu aprendi dentro desse mercado e que faz muito sentido é: depois da tempestade, vem a calmaria. Nós estamos agora no olho do furacão, malucos, com notícias, com informações que saem a todo momento. Você reparou isso? Principalmente nesses últimos dias. Você abre o noticiário e, pum, Estados Unidos aumentou tarifa. Aí tu olha e fala, nó, lascou. Aí tu olha na outra ponta, China aumentou tarifas. Aí você olha e fala, nó, lascou demais agora, né? Ferrou. Porque não vai parar. E a grande verdade, que a mídia não te fala, é que uma hora isso vai parar. Essas tarifas, elas não podem ser aumentadas assim, sem parar, tá? Então, o mercado vai voltar a subir com força, ou pelo menos segurar, estancar esse movimento que nós estamos vivendo, quando nós chegarmos em um teto dessas tarifas, tá? Então não se preocupe, mantenha calma, eu sei que é difícil, a paciência é muito difícil, mas os mercados eles vão, em algum momento, né, reprecificar, e esse momento vai ser quando as tarifas elas pararem de subir. Um dos dois vai ter que ceder. Um dos dois vai ter que ceder. Não tem como. Ou China ou Estados Unidos, tá bom? Galera, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente começar a fazer os nossos estudos, dar uma olhada no que está acontecendo e assim por diante. Eu já entro nessa notícia aqui em primeira mão para a gente dar uma olhada. China anuncia tarifas de 84% sobre produtos dos Estados Unidos em respostas às taxas de Trump. Lembre-se, o mundo é globalizado, vai todo mundo sofrer com isso, o dólar no Brasil aqui já passou de R$ 6, enfim. Vamos dar uma olhada nessa matéria. O governo da China anunciou que aplicará uma tarifa adicional de 50% sobre as importações dos Estados Unidos, igualando uma taxa adicional imposta pelo presidente Donald Trump em resposta a uma ação retaliatória anterior de Pequim. A medida aumenta as tarifas recíprocas da China sobre produtos EUA em 34% para 84%. À medida que a guerra comercial se intensifica entre as duas maiores economias do mundo. As medidas entrarão em vigor a partir do dia 10 de abril, ou seja, dia de amanhã. Uma série de tarifas de Trump, incluindo impostos sobre a China, elevando as tarifas do governo Trump sobre o país para 104%. Então o Trump também falou o seguinte, ó, beleza, vai voltar atrás não? Então toma aí, ó, 104% de taxa de tarifa. Se você acha que você pode me peitar, então eu vou mostrar do que eu sou capaz. É basicamente isso que o Trump tá fazendo, né? Demonstração de força na guerra, isso é muito importante. Mas calma, vamos ter a calma. E isso entrou em vigor, meus amigos, no dia de hoje, né? Na quarta-feira, ó. Vamos lá, vamos pegar aqui, vamos confirmar, ó. Hoje, quarta-feira, já entrou em vigor, já tá rodando. Estados Unidos e China já anunciaram 2 rodadas de aumentos tarifários pesados, um sobre o outro, na última semana. O Ministério do Comércio da China também disse que imporia controles de exportação a mais de 12 empresas americanas e colocaria mais 6 empresas americanas, incluindo a American Ponticus e Nova Tech, em sua lista de entidades não confiáveis, que são proibidas de fazer negócios com a China ou empresas chinesas.
Os futuros de ações dos Estados Unidos caíram acentuadamente após o anúncio. Então, se você acha que é só o mercado cripto, não é. É todo o mercado tradicional, né? Principalmente os índices que dependem dessas duas economias, índices americanos e índices asiáticos, né? Quando questionado no canal Fox Business sobre a sua última tarifa da China, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse que era infeliz que os chineses não quisessem vir a negociar, porque eles são os piores infratores no sistema de comércio internacional. Galera, o que nós estamos vivenciando é uma guerra não somente comercial, mas ideológica. Há muito tempo a gente sabe que Estados Unidos e China, eles estão nessa disputa do comércio, que faz parte de uma disputa ideológica, né? Não vou citar em específico direita e esquerda, mas é como se fosse isso, tá? É um pouquinho mais profundo a tese, a filosofia, mas o que nós estamos vivendo é uma guerra comercial, é uma guerra ideológica. Sabemos que a China ela cresceu muito nesses últimos anos, principalmente por conta da sua industrialização. Hoje é a segunda maior economia do mundo, né? Há quem diz que o Império Americano ele está em declínio, que a China vai ultrapassar o Império Americano em breve e vai ser a maior economia do mundo. Quando você vai na China, né, e você anda pelas ruas chinesas, você percebe realmente que a China está vivendo como se fosse uma outra realidade, né? Muita tecnologia, né? É muito avanço social. As pessoas lá elas são educadas, respeitosas, enfim. Então a China realmente ela está se tornando essa grande potência. Mas vamos lembrar que os Estados Unidos herdou, né, um império econômico das duas últimas grandes guerras, né? E também o império econômico que ele herda do dólar, que lhe dá uma dominância muito grande sobre o contexto macroeconômico, sobre o contexto político. Então, quando os Estados Unidos anunciam uma tarifa como essa, né, de 84%, né, de 104% agora sobre a China, essa tarifa vai, de fato, né, impor barreiras gigantescas para a China. E a China vai começar a procurar agora outros comércios, outros países para vender seus produtos, né? No caso, como a China tem uma forte relação com o Brasil, né? O Brasil é um grande exportador para a China de commodities, a China vai vender os seus produtos mais baratos aqui no Brasil. Isso vai prejudicar o comércio brasileiro. Porque imagina o seguinte, a gente tem o mercado interno. O mercado interno, por exemplo, de máquinas. O mercado interno de máquinas produz ali as máquinas para resolver problemas dos empreendedores, e aí chega o comércio chinês, né? Como ele não vai poder mais vender para os Estados Unidos, agora ele vai ter que vender para o Brasil, e ele começa a vender essas máquinas com desconto aqui no Brasil para dominar o mercado brasileiro. Isso prejudica quem? Prejudica o mercado interno, prejudica o mercado doméstico brasileiro. Então, quando a gente fala de tarifas, é realmente uma ação que os grandes países estão tomando que vai prejudicar todo mundo. Mas isso tende a acontecer não agora. Mesmo com as tarifas sendo impostas, por exemplo, no dia de hoje, isso não prejudica a economia agora, porque leva um tempo para o mercado sentir essas tarifas. Então, se você está desesperado falando, nossa, o Bitcoin está caindo porque as tarifas já estão rodando, ou as ações estão caindo porque as tarifas já estão rodando. Não, tá? O mercado está caindo por medo. É o medo que os investidores estão sentindo do que essas tarifas vão fazer no futuro. Quando chegarmos em um limite de tarifas, ou Trump ou China parar de aumentar, possivelmente o mercado vai reprecificar e tudo volta a subir novamente. Eu, Marcos, tenho uma tese, acredito que o Bitcoin não cai abaixo dessa faixa que nós estamos, que é ali os 74, 75. Para mim, esse é o fundo local, né? Nós já estamos a 77 de novo, e eu acredito que esse é o melhor ponto de compra possível. Já ressaltei, já falei em vários conteúdos aqui com vocês, inclusive eu estou me posicionando. Mas enfim, vamos continuar aqui os nossos estudos. Trump afirmou que muitos países estão interessados em fechar acordos. Vários outros países, né? Mais de 100 países. Observando que ele previu que a China também buscaria um acordo. Autoridades de Trump devem conversar com a Coreia do Sul e Japão, parceiros comerciais tradicionalmente próximos dos Estados Unidos. Enquanto Bessent deve se reunir com o vice-primeiro-ministro do Vietnã na quarta-feira. Então, as relações internacionais estão a todo vapor, né? Enquanto isso, a China afirmou em um comunicado da Organização Mundial do Comércio, que é um órgão, meus amigos, que, vamos ser sinceros, não serve para bosta nenhuma mais, né? Então, a OMC já foi, no passado, um órgão de respeito, mas hoje em dia não tem nenhum respeito. Que a situação com os Estados Unidos se agravou perigosamente, acrescentando que tem
grave preocupação e se opõe firmemente às medidas comerciais de Washington. A China alertou ao OMC de que as taxas poderiam desestabilizar o comércio global. Esse aqui é um ponto muito importante. Tem muita gente, muito economista grande, muito analista grande, que no final das contas é puxa-saco da China, que está falando que nessa guerra quem mais sofre é os Estados Unidos. Isso está acontecendo, é bizarro. Mas eu já conheço esse tipo de pessoa. Normalmente é quem vai com a ideologia chinesa, a ideologia mais de esquerda. Mas a grande verdade é que quem mesmo sofre com essa questão do comércio é a China. Vejamos bem, os Estados Unidos ele é um império no comércio? É, mas os Estados Unidos ele tem grande dominância no comércio, principalmente por conta da sua moeda ser a utilizada para as negociações globais. Então, quando você vai negociar petróleo, quando você vai negociar commodities, quando você vai negociar, enfim, produtos, serviços globalmente, você usa qual cotação? Você usa a moeda chinesa ou você usa o dólar americano? Você usa o dólar americano. E a China, ela cresceu tanto para se tornar a segunda grande potência mundial econômica, com base na industrialização e na exportação de produtos para o mundo. Então, por exemplo, possivelmente o cabo de internet que eu estou utilizando, né, ou o cabo aqui que está conectado à câmera, foi produzido na China, né, ou em algum dos países asiáticos, né? A tela do computador, enfim, várias coisas que eu utilizo no meu dia a dia foi importado da China e de outros lugares da Ásia, porque a China se tornou uma potência comercial muito grande. Então, quem sofre nesse cenário, do meu ponto de vista, mais é a China. Em algum momento ela vai ter que parar. Porque o Trump a gente já conhece. O Trump é maluco da cabeça. Ele não para enquanto o outro não se curvar, né? Então, olha só, abre aspas, né? Em uma frase muito importante. Tarifas recíprocas não são e nunca serão uma cura para os desequilíbrios comerciais. Em vez disso, eles sairão pela culatra, prejudicando os próprios Estados Unidos. Segundo a declaração da China à OMC, citada pela Reuters, né? De fato, esse cenário não está sendo positivo para os Estados Unidos. Não está sendo positivo. Nem para ninguém, né? Nem para a gente que é investidor. Mas a gente precisa ficar atento e acompanhar de perto. Meus amigos, os principais índices mundiais estão assim, ó, tudo no vermelho, tudo sofrendo, né? Tá tudo caindo. Ibovespa, Brasil caindo, Estados Unidos caindo, Europa despencando, né? E principalmente a Ásia, né? Com destaque para Taiwan, que cai 4%, Coreia do Sul, que cai 1,74%, Nikkei 225, que também está caindo, né? Japão, que cai quase 4%. A China anunciou essas tarifas de 84% nos Estados Unidos agora, mais cedo. Então, o mercado chinês já tinha fechado. Possivelmente, quando abrir amanhã, pode esperar queda no mercado chinês por conta desse anúncio dessas tarifas. Vamos dar uma olhada aqui, então, ó, nas principais marcações, né? O VIX, ele deu uma segurada e por isso que eu tô falando para vocês, o mais difícil agora é ter paciência, é ter calma e saber analisar o que nós estamos vivendo. Porque se você seguir notícias, pronto, fudeu, você tá lascado. Se você seguir notícias, você vai se desesperar. Agora, meus amigos, o que nós temos que ter noção é o seguinte: todas as vezes que o VIX bateu pico, como foi o caso aqui, ó, em 65. O que aconteceu depois? 65, nível do VIX, tá? 65%, dia 5 de agosto de 2024. O que aconteceu depois? O VIX despencou. O VIX despencando levou uma alta muito forte no Bitcoin e em todos os outros mercados. Aqui a mesma coisa. O VIX bateu o pico. O que aconteceu depois? Ele despencou, o que levou o Bitcoin a uma alta muito forte. Aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa. Então, de tempos em tempos, nós temos essas grandes crises no mercado. Como vocês conseguem observar, eu nem preciso olhar o que aconteceu. Você pode pegar as datas e olhar nos mercados que você vai saber exatamente o que aconteceu. Mas, ó, dia 5 de agosto, tivemos ali um pico no VIX, que levou a uma grande crise no mercado, possivelmente correções. No dia 11 de março, risco absurdo nos mercados. Isso aqui foi em 2020, foi pandemia, né? Então os mercados caíram, mas depois se recuperou totalmente. Aqui, meus amigos, 2 de fevereiro de 2018, a mesma coisa. Aqui, ó, agosto de 2015, a mesma coisa e assim por diante. Vamos voltar lá em 2008, a grande crise imobiliária, né, o subprime, elevou o VIX a quase 100%, 96%, e depois isso desabou. O que eu quero dizer para vocês? Mesmo com essas tarifas, o mercado vai se recuperar. Basta você fazer uma única analogia. A pandemia não quebrou
a economia global. E a pandemia fez todos os trabalhadores ficarem presos dentro de casa. Então você tem noção disso, do tamanho que é isso? Não é uma guerra comercial que vai acabar com os mercados. Os mercados vão voltar, vão se recuperar. Agora, o que a mídia vai te vender é o colapso, é o final dos tempos, é o fim do mundo, né? É um cenário que a mídia vai te vender, porque vende mais, onde as tarifas não vão parar, então cada país vai ficar subindo, 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 cada vez mais tarifa, e aí é o fim, né? Os mercados vão derreter e você vai perder todo o seu dinheiro. É isso que eles querem que você ache, né? Mas não é a verdade. Eu já passei por muitos movimentos como esse, como eu já comentei com vocês. Então, assim, lá na Europa, o risco ainda está alto, na América, o risco ainda está alto, na Ásia, o risco ainda está muito alto, mas isso não dura muito tempo. É o que não te falam. E para mim, na minha visão, isso não dura mais uma semana. Esse aumento progressivo de tarifas, na minha concepção, não dura mais uma semana. Um dos dois gigantes globais vai ter que ceder, ou Estados Unidos ou China, tá? E eu tenho certeza, você nem vai perceber que um dos dois está cedendo. Você vai reparar que algum dos dois vai parar de aumentar. E aí, de repente, as noticiários param de avisar. Enfim, é assim que funciona. Tá bom? Galera, Bitcoin então na tela, $77.000 por unidade. Para mim, é um baita ponto de compra. Um baita ponto de compra. A queda, eu volto a falar isso. A queda nos mercados do Bitcoin, de cripto, já acabou. Igual, teve gente comentando no meu último vídeo o seguinte: ah, Marcos, mas você falou que ia parar de cair, mas o Bitcoin voltou a $75.000. Meus amigos, é a volatilidade do curtíssimo prazo, ainda mais com essa progressão das tarifas. Mas o que eu acredito, e muito nisso, é que o mercado agora vai lateralizar. Ninguém cai para sempre, tá? Para depois subir, para depois disparar, né? Então, fique em paz. Continua fazendo o dever de casa, não acredite em todas as notícias, não acredite em tudo que estão te falando, não é o fim do mundo, nós já vivemos a coisa muito piores. Recessão, não vai ter recessão, é uma história contada para vocês de que vai ter recessão, e se tiver recessão vai demorar pelo menos um ano para acontecer, tá bom? Então, galera, esse foi o conteúdo do vídeo de hoje, os mercados realmente estão sofrendo, o Bitcoin está se segurando muito bem mesmo na casa dos $77.000, né? Se eu abrir aqui o mapa de calor da Ásia, você vai ver que por lá a coisa tá muito feia, né? Então vamos pegar aqui, ó, rapidinho, só para me mostrar para vocês. Vamos pegar a China. Vamos pegar aqui todas as empresas chinesas. Lógico, o dia de hoje foi positivo, né? Porque o anúncio foi depois do dia de hoje, né? Depois das ações terem operadas. Mas olha isso aqui no semanal, né? Então as ações da China caindo 5, 8, né? Tudo em queda forte. Quando a gente pega Japão, por exemplo, a coisa fica ainda mais pior. Por que fica mais pior? Porque a China já prometeu liquidez. A China falou: ó, oh, relaxa, a gente vai resolver essas tarifas com liquidez, tá? Vamos pegar e dar uma ajuda estatal às empresas. Agora, olha o Japão, que não sofre influência da China, né? Em questão de liquidez estatal. 21% de queda, 19% de queda, 10% de queda. Galera, era pro Bitcoin estar caindo uns 50%. Uns 50% e tá caindo 30%. Então estamos muito bem. Aproveite esse momento para se posicionar, porque a alta vai vir e depois não diga que eu não avisei. Marcos, você é maluco da cabeça mesmo, né? O mundo falando em crise, em caos, e você falando em alta, falando em comprar em 77. Exatamente. Eu sou diferente da manada e pode ter certeza que daqui a algumas semanas a gente vai estar rindo da cara de todo mundo que está vendendo agora. Meus amigos, um forte abraço a todos, fiquem com Deus, falou, valeu, é nóis!